E o tema do nosso episódio de hoje, então, será a expansão da psicologia perinatal no Brasil. A gente vai contar um pouquinho aí da história da psicologia perinatal. Eu me chamo Jéssica Castro. Eu me chamo Sara Stephanie. E eu, Rafaela Schiavo. Você é psicólogo perinatal, mas você sabe como que essa história veio parar aqui no Brasil? Como que se deu essa constituição? Hoje nós vamos falar sobre todas essas questões. Então vamos à primeira pergunta do nosso episódio de hoje? Bora! Rafa, o que é psicologia perinatal? Bom, vamos lá então, o que é a psicologia perinatal? Psicologia perinatal é uma área da psicologia que vai estudar os fenômenos envolvidos, né, um pouquinho antes da gestação, né, como planejamento familiar, adoção, reprodução humana assistida, até aquilo que vem depois, né, da gestação, no pós-parto. Então, coisas como o pós-parto mesmo, chamado puerpério, desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais. Então, são todas questões que o psicólogo perinatal vai trabalhar. Peri significa ao entorno. Natal significa nascimento. Perinatal significa, então, o que está em torno do nascimento, tá? E assim, quando a gente pensa realmente na etimologia da palavra perinatal, daria a impressão que psicologia perinatal só trabalharia, então, com gestantes, mulheres no parto e no pós-parto. Mas falta uma palavra, né, na nossa língua que possa abranger, né, tudo que o psicólogo perinatal pode exercer, né? Todas as atividades que ele pode. Então, na realidade, vai para além do período perinatal, tá? Então, nós não trabalhamos só com o perinatal, que é o entorno do nascimento, nesse sentido de gestação, parto e pós-parto. Mas nós trabalhamos com o que vem antes e o que vem depois também desse período chamado perinatal. Dessa forma, a gente acabou acrescentando aí parentalidade, né? Então, tudo que está envolvido na transição para a parentalidade, porque quando a gente fala de transição para a parentalidade, como a gente já viu no episódio do Psicologia Perinatal em Foco da semana passada, a parentalidade, ela inicia desde a infância, né? Então, bem antes do sujeito se tornar pai ou mãe, engravidar, ou sequer fazer algum tipo de planejamento familiar de forma consciente, né? Então, a gente já vai tendo essa transição para a parentalidade desde a infância. Dessa forma, então, a gente chama de psicologia perinatal e da parentalidade, porque aí a gente consegue abranger, né, todas essas dimensões que esse profissional, então, estuda. Rafa, e quando foi que essa área de atuação passou a ter mais visibilidade no nosso país? É uma pergunta, assim, ó, que a gente precisa contar uma certa historinha, tá? Que ela começa a ter visibilidade no nosso país ainda não chegou. Ainda é futuro. Dá a impressão que ela já está bem estabelecida, que as pessoas já sabem o que é, porque a gente está em contato com profissionais dessa área, né? Nós estamos em contato com vários materiais produzidos, né, nessa área, então dá uma falsa impressão que ela já está aqui, né, estabelecida no nosso país e tal, mas não está. Para vocês terem uma ideia, nós temos menos de 1.000 psicólogos perinatais formados aqui no Brasil e atuando, tá? Então, é um número muito reduzido, é um número muito pequeno, simbólico ainda, né? Diante um número total de psicólogos que nós temos. E se a gente ainda for mais a fundo, vamos descobrir que muitos psicólogos não sabem ao certo o que significa psicologia perinatal, não escutaram esse termo, ficam perguntando o que é isso, o que não é, trabalha só com gestantes, né? Trabalha só com depressão pós-parto. Então, existem ainda várias dúvidas dos próprios psicólogos do que significa psicologia perinatal. Dessa forma, nós não podemos falar ainda, né, numa psicologia perinatal estabelecida no nosso país. Ela ainda está em expansão.
que inclusive é o tema de hoje, né, da nossa live de hoje, que é essa expansão. Ela ainda está em expansão. Mas quando ela começa? Aqui no Brasil, por volta da década de 70, no finalzinho da década de 70, tá? Então, nós começamos a receber, no finalzinho da década de 70, a nossa primeira escritora, pesquisadora nessa área. Então, ela faz ali um livro que foi baseado na sua tese de mestrado. Nessa mesma época, nós começamos a ter outros livros também publicados por outras autoras que não são brasileiras, tá? Então, começou a surgir também uma movimentação aí por parte de outras autoras, pouquíssimas, mas não brasileiras também, e nada a ver com psicologia, nada a ver não, tipo, não se utilizava o termo psicologia perinatal, tá? O que se utilizava era o termo psicologia da gravidez, parto e puerpério. Então, na capa dos livros, era isso que vinha, né? Psicologia da gravidez, parto e puerpério. O Brasil traduziu algumas dessas publicações, né? Aqui, e a gente teve esse início, então, nada a ver com o termo, com o nome psicologia perinatal. Isso no final da década de 70. Na década de 80, uma outra professora também começa a estudar essa área, mais voltada para o hospital, voltada também para psicologia clínica. Ela se aventura a fazer os primeiros cursos, né, para formar alguns psicólogos, mas ainda assim também não se chamava psicologia perinatal. Essa professora deu o nome de psicologia obstétrica, tá? Inclusive, é um nome muito forte no nosso país, até hoje, né, o termo psicologia obstétrica, justamente porque foi um dos grandes inícios, foi um dos primeiros nomes, porque até então não existia um nome dado para uma área de estudos como essa, e foi alguns primeiros psicólogos ali que estudaram com ela. E assim, hoje a gente vai encontrar alguns eventos científicos com esse termo, com esse nome, tá? Psicologia obstétrica. Então, ainda não recebia o termo psicologia perinatal. Isso na década de 80. Na década de 90, ainda, né, fica uma coisa meio nebulosa, um pessoal chamando de psicologia da maternidade, outros chamando de psicologia do ciclo gravídico puerperal, tá? Até que nos anos 2000, por volta do ano de 2007, é sugerido o termo psicologia perinatal. E isso parece que pegou, né? Colou, soou legal, ficou bacana. Começou a existir os primeiros cursos no Brasil usando esse termo, esse nome, não mais psicologia obstétrica, não mais psicologia do ciclo gravídico puerperal, não mais psicologia da maternidade, mas psicologia perinatal. Então, por volta do ano de 2007, é que esse termo, psicologia perinatal, ele surge com uma maior força, visibilidade, e como o curso, né, que era considerado como referência no Brasil, recebia esse nome, então os primeiros psicólogos, então, que se formavam, era um curso de formação de 64 horas, né, não era uma pós-graduação, era um curso de formação, e assim aparecem os primeiros psicólogos perinatais, que começaram a se denominar como psicólogo perinatal. Ainda um número muito reduzido de profissionais, né? Mas a cada ano começou a despertar interesse aí nas pessoas, né? Em alguns psicólogos, por conhecerem mais essa área, principalmente quando o psicólogo se tornava mãe, engravidava, então corria, né, para a internet para pesquisar alguma coisa que a psicologia fala a respeito, né, de uma mulher grávida, as emoções e tal, começou a despertar isso em alguns psicólogos. E aí, por motivação pessoal, começavam a buscar uma formação profissional. Tá? Então, inicialmente, por um desenvolvimento pessoal, se procurava uma formação profissional, porque começaram a perceber que existia, né, uma forma de trabalhar, eles sentiram a necessidade de levar essas informações para outras pessoas, mas somente agora, após o ano de 2018, tá? Há 2 anos, gente, é muito recente, somente agora
é que a gente teve um boom maior, né, de interesse pela psicologia perinatal, que até então não existia, tá? Então, começou a existir vários cursos, vários profissionais oferecendo cursos de curta duração, cursos de longa duração, cursos de pós-graduação, né? Então, isso começou a expandir no Brasil só em 2018, quer dizer, 10 anos depois de já existir o profissional psicólogo perinatal, tá? Atuando aí na clínica, no hospital, em alguns espaços, mas lembrando que é um número sempre muito reduzido, porque imaginem vocês que a gente está falando de um curso presencial, não de um curso online, numa cidade específica do Brasil, que só pessoas que tinham condições, né, de pagar o curso, mais a viagem, mais estadia, tá certo? Que poderiam sair lá do seu estado uma vez por mês, não era um final de semana, mas era uma vez por mês durante um ano para fazer o curso. Então, um número ainda muito reduzido de profissionais. E aí, a partir de 2018, começou a ter um curso de pós-graduação em outros estados, né? Alguns cursos mais de curta duração. Surge o Mater Online também, que é um curso aí online, então que aí começou a permitir que aquelas localidades onde não tinham, né, nenhum tipo de curso profissional que pudesse, né, fazer, então começou a permitir. Então, psicólogos de várias regiões do país que não tinham condições passaram a ter essa condição e começaram a vir também para o Mater Online, tá? Então, só tem 2 anos que essa área, de fato, começou a ser mais divulgada. O Mater Online, ele é uma instituição que está empenhado, comprometido em levar a informação de que existe a psicologia perinatal para o maior número de psicólogos, profissionais e usuários desse serviço possível, tá? Então, a partir do Mater Online, é que muitas mulheres da população geral passaram a descobrir que existe o psicólogo perinatal e começaram a procurar pelo serviço desse profissional. A partir do Mater Online, muitos psicólogos que nunca ouviram falar em psicologia perinatal passaram a descobrir que existia essa área, passaram a seguir o Mater Online, a participar dos nossos eventos, a participar do nosso Telegram, e hoje, né, eles começam a dizer, olha, eu estou fortemente inclinado a seguir essa área, mas conheceram a partir do Mater Online, tá? Então, assim, o Mater Online, ele surgiu também em 2018. Então, essa propagação, essa divulgação começou somente agora, tá? Só para vocês terem noção, no Mater Online nós temos aproximadamente 600 alunos hoje fazendo o curso, né? Então, se a gente tem menos de 1.000 psicólogos perinatais no Brasil ao longo de todos esses anos, tá? Lá, desde a década de 70, a gente levando em consideração que foram surgindo alguns cursos pontuais, formando psicólogos obstétricos, formando psicólogos perinatais e tudo mais. Agora, só fazendo o curso, nós temos cerca de 600 psicólogos. Quer dizer, daqui 2 anos a realidade vai ser outra, tá? Vai ser bem diferente desse cenário que nós estamos vivendo agora, de escassez desse profissional, além de dúvidas, né? Do que é esse profissional, o que ele faz, como ele trabalha, certo? Então, assim, hoje, tanto os psicólogos como outros profissionais estão começando a saber mais sobre essa área, que ela existe, recomendando, não mais, o obstetra não está mais recomendando, vá num psicólogo, mas ele já quer saber se tem um psicólogo perinatal ali na sua cidade, para fazer parceria e indicar a sua cliente, por exemplo. Então, agora que a gente vai começar a ter maior visibilidade. Rafa, você contou aí toda essa história dessa expansão, né? E a gente queria saber quem cunhou esse termo psicologia perinatal e quem são essas pioneiras desse conhecimento no Brasil. Certo. Então, olha só, na realidade, a gente não tem nada documentado, né, no sentido de dizer, olha, realmente foi essa pessoa. Mas até onde eu sei, porque eu fui acompanhando, né, essa história toda ao longo de vários anos, eu atuo nessa área, eu pesquiso essa área, eu leio sobre essa área desde antes dela receber esse nome psicologia perinatal, tá? Mas a pessoa que eu mais acredito ser, né,
a pessoa que cunhou esse termo, mesmo porque antes eu tenho um texto, né, chamado A Expansão da Psicologia Perinatal no Brasil, que foi publicado lá pela Sociedade Brasileira de Psicologia, inclusive, né, a nossa SBP, Sociedade Brasileira de Psicologia. É um texto meu publicado, e para poder publicar esse texto, eu fui pesquisar, então eu fui atrás dessas referências, desses nomes que eu vou citar agora aqui para vocês. Então, é segundo, né, o que eu coloquei de informações com essas pessoas, tá? Então, assim, salvo estar muito enganada, eu acredito que não. A pessoa que cunhou, então, o termo psicologia perinatal se chama Vera Iaconelli, tá certo? Deixa eu até contar a historinha para vocês. No ano de 2017, eu fiz um curso no Gama, porque eu já estava sempre em busca desses cursos, né? Então, eu precisava conhecer mais, saber mais, comprava um monte de livro, e saía aqui da minha cidade, sempre estava indo para São Paulo para fazer esses cursos. Então, em 2007, tinha um curso que foi oferecido pelo Gama, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa, lá em São Paulo. E o curso chamava Ciclo Gravídico Puerperal, né? A Psicologia do Ciclo Gravídico Puerperal. E quem ministrou foi a professora Vera Iaconelli nesse ano. E aí, ela foi um final de semana muito bacana, eu fiquei apaixonada, encantada, né, pelo trabalho dela. Também, né, gosto muito da psicanálise, ela tem uma linguagem extremamente psicanalista, então, assim, eu fiquei bem encantada. E depois, no ano seguinte, em 2008, ela abriu, né, que eu acredito também ter sido o primeiro curso de formação em psicologia perinatal, no ano seguinte, em 2008, tá? E eu fiz parte dessa primeira turma, inclusive, do curso de formação em psicologia perinatal. Na época eram 64 horas, né? Então eram finais de semana, então você tinha que ir para São Paulo, aí ficava sábado inteiro lá, domingo inteiro lá, uma vez por mês, para cumprir essa carga horária de 64 horas. E daí, então, começou a surgir, né, os primeiros psicólogos perinatais no Brasil. E esse nome foi se alastrando a ponto que hoje a gente consegue ouvir esse termo psicologia perinatal não só no Brasil, mas a gente escuta também na Argentina, em outros países aqui sul-americanos, na Espanha também já se usa esse termo, em Portugal se usa esse termo, né? Então, eu acredito que esse termo ele surge aqui no Brasil e se expande para o resto do mundo, tá? O uso desse termo. A professora Fátima Bortoletti, na década de 80, ela cunha essa área como psicologia obstétrica. E até hoje nós temos muitos psicólogos não se denominando como perinatal, mas como obstétrico, tá? Lembrando que tem eventos científicos, vários textos, né, que vão utilizar esse termo, psicólogo obstétrico, psicologia obstétrica. Tá? Então, a psicologia perinatal, a que tudo indica, foi o termo criado, então, pela professora Vera Iaconelli, e parece que soou bem, e a maioria das pessoas, então, passaram a utilizar esse termo para falar sobre essa área de atuação do psicólogo. O que não tem nada de errado quando o profissional usa o termo, eu sou psicólogo perinatal, sou psicólogo obstétrico, sou psicólogo do ciclo gravídico puerperal, sou psicólogo da gravidez, parto puerpério, sou psicólogo que trabalha com questões da maternidade. Não há nada de errado com quem usa esses outros termos, tá? Não existe nada estabelecido no nosso país, né? Igual antigamente, na década de 80, um pouquinho antes, existia uma discussão sobre, por exemplo, o termo, a gente vai utilizar que nome para psicologia escolar, né? Hoje é psicologia escolar, mas antes se chamava psicologia do escolar, psicologia educacional, tá? Então, existiam alguns nomes que ficou assim, tipo, né? E aí teve toda uma mudança depois com a Pato, né? Mostrando com argumentos por que tinha que ser psicologia escolar e não psicologia do escolar, que se culpabilizava ali o aluno, o estudante, uma série de coisas. Então, a partir da tese de doutorado dela, então, ficou que a área chama psicologia escolar. A mesma coisa aconteceu com a psicologia organizacional, por exemplo. Antigamente, ela se chamava psicologia industrial, né?
E aí teve alguns avanços na nossa sociedade que mostrou, olha, não é industrial, é organização, né? Organizacional. Nós não tivemos nenhum tipo de movimento assim até hoje para poder dizer que nome que nós vamos dar para essa área que nós atuamos e que hoje chamamos de psicologia perinatal, tá certo? Mas como eu já comecei falando para vocês, perinatal ainda não parece ser o termo correto, porque não mostra toda a abrangência, né, de atendimento desse profissional. Dá uma impressão que é algo bem restrito, que é só gravidez, parto e pós-parto. E por isso a gente acrescentou a parentalidade. Mas não sei se daqui a pouco vai surgir um outro termo, né, que possa dar essa visão melhor, essa abrangência para todos os subnichos, né, que o psicólogo perinatal pode atuar. Rafa, e por que estudar psicologia perinatal? Qual que é a importância de estudar essa área do conhecimento da psicologia? Olha só, é importante a gente estudar essa área porque existe um modo diferente de pensar, sentir e agir nesse contexto que nós estamos chamando aí de período perinatal, tá? Além desse período, ele ser potencial de risco. O que é potencial de risco? É quando é um período que tem potencialidade para desencadear algumas crises, algumas alterações emocionais, tá? Por exemplo, quais são os períodos potenciais de crise para a maioria das pessoas? Quando perde o emprego, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, é um período potencial de crise, né? Então, a gente pode incluir aí pandemia, né? Quando você perde o emprego, quando há uma separação, né, conjugal, quando há uma perda, luto, tá certo? São momentos potenciais de crise. Não significa porque alguém se separou, vai apresentar alguma alteração emocional, mas aumentam as chances. Não é porque alguém perdeu o emprego que vai apresentar uma alteração emocional, mas aumentam as chances, percebe? Então, potencial de risco é quando tem uma potência, onde aquele momento ele tem uma potência, né? E para várias pessoas aquilo pode desencadear alterações emocionais. O período perinatal, ao contrário do que o senso comum acredita, porque o senso comum acredita o quê? Que as mulheres nesse período de gestação, parto e pós-parto, elas estão plenas e felizes, né? Uma mulher grávida, ela está cumprindo com o seu papel, então ela está super bem, ela está super feliz. Só que aí, o que a ciência produziu já? A ciência já mostrou que não. Esse é um período potencial de risco. Nós temos um número muito alto, muito elevado, de mulheres com alterações emocionais significativas, bem nesse período chamado perinatal, né? Mulheres que estão antes da gravidez, também em algumas situações como adoção, reprodução humana assistida, também, né, é um período potencial de crise aí para alterações emocionais, tá? Então, é importante a gente estudar porque a população, ela vive numa ideia de romantização da maternidade. E o psicólogo que está inserido nessa sociedade muitas vezes tem essa visão romântica, né? E ao ter essa visão romântica, ele não consegue, de fato, oferecer o atendimento qualificado que aquela mulher precisa, ou que aquele homem precisa, porque o pai também, muitas vezes, precisa de atendimento, porque para ele também é um período potencial de crise, não é só para a mulher, para o homem também é. Então, quando a gente não olha para esse fenômeno, né, estudando, porque tem muita produção científica, né, então muitos artigos científicos, muitos livros, então tem muitos profissionais se debruçando e estudando esse período, e a gente já sabe, né, sobre muitas coisas que o senso comum acredita, e os psicólogos que não têm esse tipo de informação lá na graduação, muitas vezes acabam recebendo clientes, né, relacionados aí à perinatalidade e parentalidade, e ficam sem saber muito o que fazer ali, por falta de conhecimento. Então, por isso que é importante estudar esse momento, principalmente quando a gente sabe que esse é um período que a gente pode trabalhar com prevenção primária, né?
Coisas que acontecem durante o período da gestação podem afetar o feto em desenvolvimento. Um alto nível de estresse, por exemplo, pode, claro que um alto nível de estresse crônico, né? Não é, olha, eu estou com alto estresse, né? Mas um alto estresse crônico, constante, a mulher está há meses já com aquele nível elevadíssimo de cortisol no organismo, e isso é um fator de risco para, por exemplo, nascimento baixo peso, nascimento prematuro. Então, afeta o desenvolvimento do feto, tá? E aí, então, isso vai trazer uma série de outras consequências. Pode ser uma criança que vai ter que ficar internada, isso vai afetar depois na amamentação, que a gente já falou em outro Psicologia Perinatal em Foco, né, sobre amamentação. Então, assim, reflete numa série de áreas aí, e que isso pode trazer para esse sujeito, quando ele for adulto, alguma alteração emocional significativa. Quem trabalha com psicologia na clínica sabe muito bem que a gente muitas vezes tem que buscar a origem do sintoma, do trauma, lá no passado do sujeito, né? Então, olha só, quando a gente trabalha com psicologia perinatal, a gente consegue evitar que esse sujeito, aos 30 anos, procure uma psicoterapia para trabalhar algo lá do passado dele, porque a gente já interviu. Tá certo? A gente já fez a intervenção quando ele ainda era feto, trabalhando com a mãe dele, com o pai dele, com a rede de apoio que ia auxiliar essa família, levando informações sobre um parto mais generoso, o que a gente chama também de parto humanizado, dar condições de um puerpério digno, um puerpério bacana, com apoio para essa família, né? E isso tudo vai refletir no apego, nas práticas educativas parentais, no bom desenvolvimento infantil, na relação mãe-bebê. Então, afeta sistemicamente em tudo isso. Uma criança, um bebê que tem uma boa experiência de vida no seu primeiro ano de vida, que é onde ele mais vai aprender, internalizar uma série de informações, né? Isso facilita todo o restante do processo de desenvolvimento desse sujeito. Então, eu acredito que todo psicólogo deveria não ser psicólogo perinatal, mas ter o conhecimento da psicologia perinatal. Não prego que todo psicólogo precisa ser perinatal, mas prego que todo psicólogo precisaria ter o conhecimento da psicologia perinatal. Porque, independente do local que ele trabalha, esses conhecimentos vão abrir, né, grandes possibilidades de interpretações, de intervenções para os seus clientes. E se a gente trabalhar dessa forma a longo prazo, é possível a gente ter um Brasil diferente, com pessoas diferentes, com uma saúde mental diferente. Só para vocês terem noção, hoje no Brasil, quando a gente faz uma média, cada 5 brasileiros, 1 apresenta algum tipo de alteração emocional significativa, tá? Cada 5, 1 apresenta. E quando a gente vai ver na gestação, a mesma coisa acontece, tá certo? Então, a cada 4 mulheres, 1 está apresentando depressão. E a gente já tem vários estudos que faz essa associação da mulher que apresenta depressão na gestação, com ela apresentando no pós-parto, e isso reflete no desenvolvimento do bebê, na relação mãe-bebê. Então, quer dizer, esse bebê um dia se torna adulto. Então, né, se a gente parar para pensar, será, né, que se a gente tivesse feito essas avaliações há 30 anos atrás, por exemplo, a gente poderia estar justificando, né, uma pesquisas mais longitudinais, né, de 30 anos, que saem caras. Aqui no Brasil a gente quase nem tem, a não ser lá o grupo de Pelotas. Mas, enfim, a gente poderia ter esses dados até para a gente poder conseguir compreender, olha, o efeito de mulheres com alterações emocionais significativas lá no período perinatal, como refletiu no comportamento do seu filho, que hoje é um adulto, por exemplo, na saúde mental dele hoje, tá? Então, eu penso que o nosso papel, mais do que atender pessoas já doentes ou numa situação de crise, é prevenir que essa pessoa chegue a esse ponto de apresentar uma alteração emocional, uma crise, uma doença mental. A gente pode trabalhar com a prevenção. Muitas vezes na faculdade a gente aprende a lidar só com intervenções quando a pessoa já está ferrada, né? E a gente tem que aprender a lidar com antes, para evitar que essa pessoa chegue nesse ponto. Então, o que eu acho mais bonito
na psicologia perinatal é isso. E é isso que me motiva a levar essa informação cada vez mais para mais pessoas, para que mais psicólogos possam perceber, né, a importância de não ser um psicólogo perinatal, mas de ter o conhecimento da psicologia perinatal. Rafa, o Gustavo Chaves está perguntando aqui no YouTube, psicologia perinatal estuda o pré-natal psicológico para adoção? Se ele estuda pré-natal psicológico para adoção, eu não consegui compreender bem. Acho que se dentro da psicologia perinatal vai estudar essa parte do pré-natal psicológico focado para adoção, entendi isso. A gente pode fazer um grupo de preparação, a gente pode fazer um grupo, né, de pais e prepará-los para adoção, como se fosse uma espécie de pré-natal, né? Sim. Porque é um bebezinho que vai nascer nessa família, né? Então, esse nascimento nesse sentido, né? De, olha, alguém que vai nascer, vai fazer parte da família. A gente não usa esse termo, né? Pré-natal para adoção, pelo menos eu desconheço, pode até ser que alguém use, mas não parece ser o mais adequado. Mas nós podemos fazer esse tipo de preparação com certeza, né, com grupos de pais que vão fazer adoção, então nós podemos e levar todas as informações, né, para esse casal. Então, a gente pode montar grupos, assim como a gente faz com o pré-natal psicológico. Então, você vai ali delimitar a carga horária, que geralmente vai de 1h30 a 2 horas. Cada encontro tem um tema específico, né, que você pode ir colocando esses temas também. É claro que você vai fazendo adaptações. Então, assim, se um tema é possível trabalhar só com gestantes, você não vai trabalhar com essas mulheres que não estão grávidas. Mas a maioria dos assuntos são importantes, são pertinentes. Por exemplo, se elas vão adotar, elas não vão parir. Então, talvez o tema parto não faça muito sentido ali, tá? Falar uma coisa ou outra, mas deixar um encontro só para falar sobre isso, talvez não faça sentido num grupo como esse, por exemplo, tá? Mas outras informações sobre práticas educativas parentais, desenvolvimento infantil, bebê real, bebê ideal, filho real, maternidade ideal, maternidade real, por exemplo, são temas, né, muito importantes a ser trabalhados aí com esses grupos. Então, é possível fazer esse grupo de preparação e, na realidade, seria ótimo, né? Então, se a gente tivesse profissionais fazendo isso, mudaria muito, ajudaria muito, né? Então, assim, é um papel, assim, que a gente pode atuar, sim, e que, com certeza, faria grandes diferenças aí na vida das pessoas. Rafa, na sua opinião, qual a principal característica que todo psicólogo perinatal deveria ter? Característica? O psicólogo perinatal, ele tem que gostar, né? Ter afinidade com esse tema. Então, assim, é importante ter essa afinidade. Tem que gostar de estudar, porque são muitos os conhecimentos, né? Então, assim, não pode se basear na sua própria experiência. Então, ele tem que ser um profissional que gosta de estudar, que está a fim de evoluir, né? Como pessoa, como profissional. São as principais características, né? Ter desejo de ajudar mães, pais e bebês, isso é fundamental, porque se fizer tudo que você faz só por, sei lá, porque tá na moda, por dinheiro, qualquer coisa que valha, você não faz bem feito. Você tem que fazer por paixão. Então, você precisa se identificar. Então, se você tem, por exemplo, dentro de você essa missão, esse desejo de fazer a diferença na vida do outro, então já é uma característica bem importante, né? Para você poder atuar, porque você vai fazer isso com amor, você vai fazer isso como uma missão, você vai fazer isso levando em consideração, né, que você vai estar ajudando muitas pessoas. E quais que são as principais demandas que um psicólogo perinatal pode trabalhar e aonde ele pode atuar? Legal. Então, assim, as principais demandas, né, não significa que são as únicas, nós temos muitas demandas, né? Então, a gente pode atuar principalmente com demandas da gestação, né, de gestantes, as demandas de pós-parto, né, então são áreas, assim, que a gente mais acaba atuando, tá? Mas existem outras, como a demanda do trabalho no parto, a demanda de avaliação do desenvolvimento do bebê, de orientação, né, sobre práticas positivas, disciplina positiva, coisas assim. As demandas de tentantes,
né? São planejamento familiar, então são várias as demandas que nós podemos aí estar trabalhando e atendendo. Mas as principais acabam sendo realmente da perinatalidade, né? Que é o atendimento de gestantes e mulheres no pós-parto. Lembrando que a gente pode atender demandas também de homens, dos pais grávidos, dos pais no pós-parto, tá? Podemos atender demandas também dos avós, dos tios, da rede de apoio, tá? Então, não é só da mulher, mas também de todas essas pessoas, desde que a queixa central tenha alguma relação aí com a perinatalidade e parentalidade, tá? Então, a gente, né, pode atender todas essas demandas. E os espaços que nós podemos atuar também são vários, tá? Então, assim, eu vou falar só alguns aqui dos que a gente mais tem hoje no Brasil, mas com várias possibilidades de abertura aí para vários outros, como, por exemplo, né, hoje a gente tem na psicologia clínica, a grande área de atuação desse profissional, não é a única, mas a gente tem uma boa parte de psicólogos perinatais atuando na sua clínica particular. Temos uma outra parcela atuando nos hospitais, tá? Então, principalmente aqueles psicólogos hospitalares que atuam ali na maternidade, na neonatal, no setor de gestação de alto risco, dentro do parto, da cena de parto. Nós temos também aqueles que vão trabalhar na saúde coletiva pública, né? Nas unidades básicas de saúde, nos CAPSes, né? Nesses espaços, né, da psicologia social também, então nós temos psicólogos atuando aí, e vários outros espaços que eu constantemente estou tentando levar psicólogos para atuar, como, por exemplo, na organizacional, né, ali tem mulher grávidas e várias, dependendo do tamanho da empresa, que precisam, né, necessitam de um olhar diferente, de uma intervenção psicológica diferente. Não só elas, como esse psicólogo precisa, né, preparar ali também os colegas, porque são mulheres que muitas vezes sofrem muito preconceito e discriminação só por estarem grávidas, né? Então, assim, não é fácil para muitas vivenciar esse momento no ambiente de trabalho, porque ela vai ter licença maternidade, e aí acaba tendo algumas faltas, porque ela precisa sair para fazer exames, etc., né? Então, isso pode gerar uma série de conflitos. Muitas vezes ela tem que sair de um setor e ir para outro, então essas coisas todas. Então, esse é um espaço que eu ainda estou lutando bastante para que psicólogos comecem a ver a importância disso e começar a oferecer, fazer projetos e levar nas organizações, porque é claro que ninguém vai contratar um psicólogo organizacional perinatal, né, mas assim, para ficar como fixo, mas você pode fazer um projeto, levar para a organização, mostrar a sua proposta, ela te contrata para você ficar durante um tempo ali, ou então o próprio psicólogo perinatal, organizacional que já trabalha ali, ele vem, faz, né, cursos, aprende sobre isso e consegue implantar mais esse tipo de possibilidade lá na organização. Psicólogo jurídico também, ele trabalha muito com questões de família, muito com questões de retirada de crianças, né, da sua família, questões, às vezes, de mulheres com alguma psicose no pós-parto, que comete algum crime, como, por exemplo, infanticídio, né, então, assim, são várias as questões também na psicologia jurídica que é importante, né, violência doméstica de mulheres grávidas, de mulheres no pós-parto, uma série de coisas, aí a própria violência obstétrica, né, que depois vai também para o jurídico, quando alguém faz a denúncia, contrata um advogado, essas coisas todas. Então, assim, importante, né, a gente poder entrar nesses campos também, né, nessas outras áreas de especialização da psicologia. Rafa, às vezes a gente percebe que há uma crença de que se encaixam nessa área de atuação apenas profissionais da psicologia, que são mulheres e mães. Então, para a gente esclarecer isso, para quem é a psicologia perinatal, né? Quem é que pode ser e se tornar um psicólogo perinatal? Certo. É uma crença bem, né,
firme, porque eu recebo sempre, toda vez, mensagens realmente das pessoas falando isso. Viu, eu não sou mãe, será que eu posso fazer o curso? Viu, eu não sou mulher, será que eu posso ser um psicólogo perinatal? Então, isso é muito comum mesmo, obrigada por essa pergunta, né? Para atuar nessa área, você não precisa ser mãe, você não precisa ser mulher, né? Então, não tem nenhuma dessas necessidades, você precisa ter conhecimento científico, é o que precisa, né? Se a gente pensar dessa forma que precisa ser mulher para poder trabalhar com a psicologia perinatal, nós estamos tendo uma visão muito machista da coisa, né? Estamos continuando a reproduzir, né, um patriarcado, uma ideia ultrapassada de que para uma mulher poder trabalhar com questões da maternidade, ela precisa ter passado por isso, né? Então, assim, a gente está vivendo já num momento diferente, né? Já a pandemia está aí, já está mudando as coisas tudo de novo, e você vivendo ainda lá no século passado, né? Já tem 20 anos que a gente está no novo século, e as coisas vão mudar ainda mais agora nos próximos anos. Então, bem-vindo ao mundo novo, né? Então, assim, quem não é mãe, claro que pode atuar nessa área. Precisa de conhecimento científico, é só estudar. Ou vai me dizer que é um obstetra, né? Só se for mulher que vai saber fazer um parto, né? E não pode ser mulher para fazer o parto, tem que ser uma mulher e mãe. Então, uma obstetra que já pariu, aí ela sim tem permissão, né? Não, gente, ela estudou, ela fez faculdade, ele fez faculdade, inclusive a gente tem muitos obstetras homens, se eu não me engano, a maioria dos obstetras no nosso país são homens e não mulheres, né? O que faz a gente poder aí perceber que não é o fato de ser homem ou mulher que permite lidar com a situação, né? Mas sim o conhecimento. Na psicologia perinatal é a mesma coisa, tá? Já foi a época na psicologia que era coisas de mulher, né? Porque, assim, teve uma época na psicologia, 15, 20 anos atrás, que a maioria dos estudantes, né, eram mulheres. Então, você tinha 1 ou 2 homens numa sala de 30, 40 mulheres, tá? A realidade mudou bastante. Em todos esses anos que eu dei aula, a maioria era homem e mulher, né? Não tinha maioria, na realidade, né? Era salas bem mistas, né? Uma boa quantidade de homens, uma boa quantidade de mulheres, não tinha nem como falar, olha, é uma sala que tem prevalência de mulher, por exemplo. Então, isso já mudou. Então, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é mãe ou não, tá? Você precisa ter conhecimento científico, estudar. E, aliás, se você acha que para ser psicólogo perinatal basta ser mulher e mãe, você está agindo de forma muito negligente, né? Então, é bem negligente, porque algumas pessoas acreditam que, olha, pelo fato de eu ser mulher e mãe, então eu sei o que a outra está passando, o que a outra está sentindo. Não, você pode ter empatia como qualquer outra pessoa, né? Mas a sua experiência é sua experiência. Ela só diz respeito a você e a mais ninguém. Você não pode pegar o que você tirou de experiência com isso e colocar como sendo experiência do outro, né? Isso não é possível. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E realmente ver o que a ciência está produzindo de conhecimento para atuação nessa área. Nunca baseado, então, em gênero ou se já é mãe ou não. Certo. O Rafa, precisa de ter uma especialização para se denominar psicólogo perinatal? Não, como eu estava contando para vocês aqui, né, ao longo desses anos todos de expansão da psicologia perinatal, nós vivemos muito tempo sem ter um programa de especialização em psicologia perinatal, tá? Não existia. Então, como eu disse para vocês, eu mesma, quando fiz, foi uma formação de 64 horas, né? Não tinha nada a ver com pós-graduação, e nós nos tornamos os primeiros psicólogos perinatais do Brasil, né? Então, somos os pioneiros aí. E a cada ano que abria novas inscrições, né? Seguir esse mesmo modelo. Só a partir do ano de 2018 que começou a existir as primeiras pós-graduações nessa área. Então, o fato é que o psicólogo perinatal, ele existia antes de existirem as especializações, tá? Então, você não precisa
ter uma especialização. Mas, se você é um psicólogo responsável, ético, é óbvio que você não vai sair por aí se denominando psicólogo perinatal sem ter um curso que te forme psicólogo perinatal. Você precisa ter um curso, você vai escolher se você quer fazer especialização, ou se você quer fazer um aprimoramento, ou o que, sei lá, você vai querer fazer, né? Então, por exemplo, se você for fazer um mestrado, um doutorado, eu me sentia sempre muito confortável em falar que sou psicóloga perinatal, porque sempre estudei muito sobre essa área, fiz o meu mestrado nessa área, iniciação científica, né? Eu já publicava artigos científicos antes de entrar no mestrado nessa área, fiz mestrado não nessa área, não fiz um mestrado em psicologia perinatal, eu fiz em psicologia do desenvolvimento, mas tudo que eu pesquisava era nessa área. O doutorado é a mesma coisa, o pós-doutorado é a mesma coisa, então sempre pesquisando gestantes, mulheres no pós-parto. Então, isso sempre me permitiu trabalhar e me denominar como psicóloga perinatal, tá? Porque eu sempre investi muito em conhecimento e produzir muito conhecimento para outras pessoas que atuam nessa área. Desta forma, gente, não existe a necessidade de você ter, né, uma especialização para poder dizer que é psicólogo perinatal, tá? Mas o conhecimento nessa área é essencial, porque ela é cheia de detalhes, né? Então, você tem que conhecer muito bem essa área. E como você vai conseguir isso? Principalmente em cursos, né, de longa duração. Esses cursos de final de semana também não vão te preparar para ser um psicólogo perinatal, vão te preparar para ter uma informação, um conhecimento, né, mas não para você realmente, de fato, poder dizer que é um psicólogo perinatal. Para isso, realmente, você vai precisar de um curso aí mais profundo, com módulos, né, com professores capacitados. Eu recomendo, existem outros, mas eu recomendo, claro, o meu, né? Então, o meu é um curso de pós-graduação, de aperfeiçoamento em psicologia perinatal e da parentalidade. Então, se você quer alguma recomendação, o meu, ele é online, então, em qualquer lugar do país que você estiver, ou até mesmo fora dele, você pode estar fazendo no seu tempo, na sua hora. Ele é considerado o mais completo do Brasil também, então você não vai encontrar outro curso de pós-graduação tão completo quanto o que eu ofereço. Então, a minha recomendação é que se você quer ser um psicólogo, uma psicóloga perinatal, vem estudar aqui comigo. Rafa, vou dividir a pergunta em duas partes, tá? Primeiro, como que a gente pode, então, se tornar uma referência nessa área de atuação? Qual movimento a gente pode fazer? E, a partir desse movimento também, nós, enquanto profissionais perinatais, como que a gente pode favorecer esse processo de expansão da psicologia perinatal no Brasil? Show! Então, assim, para você poder ser uma referência, você não pode ficar escondido. Então, primeira coisa, você tem que se mostrar. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, só de você ter esse título, psicólogo perinatal, já te diferencia dos demais psicólogos. Tá? Então, você já tem um diferencial. Mas, se esse diferencial só você e sua família ficar sabendo, vai ser difícil. Então, você precisa realmente dizer para as pessoas que você existe, que a psicologia perinatal existe. Quando você se mostra por meio, né, de levar esse conhecimento para outras pessoas por meio de palestras, lives, entrevistas em jornais, essas coisas, as pessoas passam a conhecer, começam a associar o seu nome a esse tipo de atendimento. Então, aí você passa a ser uma referência. Primeiro, você passa a ser uma referência porque você não tem concorrentes, né? Como eu já disse, a gente tem um número muito reduzido de psicólogos com essa titulação de psicólogo perinatal. Então, ali na sua cidade, você começou a falar sobre isso, né, ou fazendo lives, palestras, indo a jornais, revistas ou qualquer coisa assim, as pessoas passam a lembrar de você, porque não tem muitos nomes para guardar, é só o seu, né? Então, aí você já começa a se tornar uma referência ali tranquilamente. Então, essa é uma área muito legal para quem quer se tornar referência, porque não tem, né, essa grande concorrência e basta que você também saia da sua zona de conforto e mostre a sua cara.
Então, é importante fazer divulgação inteligente. Você coloca uma plaquinha lá escrito psicóloga perinatal, senta na sua cadeira e fica rezando pro telefone tocar, né, para entrar ali e pedir para marcar a consulta. Gente, Faça terapia, né? faça terapia, isso não tem nada de inteligente, né? Não adianta você fazer isso, né? Então, você vai precisar aí dar a sua cara, né? Mostrar para as pessoas que você existe, que você atende essa área. Talvez você faça isso, dependendo, você consiga no dia seguinte, você consiga na mesma semana, no mesmo mês, tá certo? Mas o fato é que se você é constante, se você não fica colocando essas informações, né, divulgando uma vez só na semana, há mais chances, então, quando mais você publica, né, informações sobre isso, há mais chances de mais pessoas terem acesso, então, e começarem. Inclusive, a pessoa nem tá grávida, vamos supor, né? Mas tem uma amiga que é grávida, a amiga que é grávida fala, olha, fulana, eu tô meio ruim, não sei o quê, né? Aí ela vai dizer, por que você não procurou uma psicóloga? Ela fala, já pensei. Aí ela pega e fala, não, mas existe uma que cuida exatamente disso. Eu vi, ela atende ali no bairro, não sei das quantas. Eu vi o telefone, vou pegar o telefone dela e vou passar para você. Então, quer dizer, você não necessariamente, ao se divulgar, vai chegar diretamente para gestantes, mas pode chegar para outras pessoas que conhecem, né, gestantes, mulheres no pós-parto. O fato é que você precisa fazer uma divulgação inteligente. O assunto hoje não é essa divulgação inteligente, mas nós, dentro do Mater Online, também falamos sobre isso, temos um módulo inteiro, existe mentoria também lá dentro, né, para quem faz o curso, e que a gente trabalha bastante com essas questões de como fazer uma divulgação inteligente aí. E isso fatalmente te transforma numa referência, as pessoas passam a te procurar, e isso faz uma boa mudança. E a segunda questão que você coloca aí, como podemos divulgar essa área, é justamente da mesma forma que eu estou falando para você se divulgar, né, para que você possa se tornar uma referência. A partir do momento que você começa a divulgar textos, podcasts, lives, informações valiosas para o outro, que o outro possa enxergar aquilo como valioso, né? É importante, porque você está levando informações para toda a sociedade. Hoje, o Mater Online, a maioria da audiência é de psicólogos, mas eu tenho muitos outros profissionais, enfermeiros obstétricos, doulas, obstetras que seguem para poder, né, estar aí, podendo compreendendo melhor aí os fenômenos psicológicos, emocionais envolvidos nesse período. Então, nós temos outros profissionais também, né, que estão interessados aí, e temos também gestantes, mulheres comuns, né, grávidas, homens comuns, né, grávidos, seguindo o Mater Online também para ter essas informações. Então, assim, é muito importante que outros psicólogos ajudem a levar essa informação, expandir essa informação. Quando nós expandimos essa informação, nós estamos educando os futuros usuários, estamos educando outros profissionais da saúde, divulgando a nossa área e mostrando a importância dela. E aí, cada vez mais, essa população vai querer buscar pelo serviço desse profissional. Legal. Bom, gente, então a gente está chegando aí ao final de mais um episódio, né, do nosso programa Psicologia Perinatal em Foco. Rafa, obrigada aí pelas suas contribuições de hoje, obrigada a todo mundo que nos assistiu aqui ao vivo. Pessoal, quero convidar todos vocês a participarem do nosso canal do Telegram. Lá a Rafa coloca postagens diariamente de conteúdo de qualidade, tá? Então, para você acessar o Telegram, você precisa de entrar no www.materonline.com.br/telegram/, tá? Então, venha que lá vocês vão ter diariamente várias informações importantes. Show de bola! Então, é isso aí. Bom, gente, para a gente encerrar, a gente gostaria hoje de encerrar de uma maneira um pouquinho diferente, para parabenizar vocês que são psicólogos, que estão aqui nos assistindo. Eu vou ler um poema bem rapidinho para a gente finalizar esse programa de hoje, tá bom? Vamos lá. Ser psicólogo é fazer poesia das emoções sem necessariamente ser poeta. Ser psicólogo é trabalhar com o verso e o reverso para equilibrar o poema interno de cada ser. Ser psicólogo é ser um facilitador na busca de equilíbrio nas crises previsíveis e imprevisíveis da vida.
Ser psicólogo é ser, sobretudo, um ser humano que, com o seu olhar sutil, tenta enxergar o que está nas entrelinhas das expressões do corpo e da alma. Ser psicólogo é espalhar pétalas por onde anda e deixar o cheiro de flor da sua essência. Até semana que vem. Tchau. Não tô conseguindo achar a câmera. Pessoal, obrigada.